Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui na UEM esperando minha aula começar e sei que calouros ficam muito ansiosos, eu também era. Então eu vim gravar aqui umas dicas para os calouros da UEM, especificamente, que é onde eu estudo, né? Tá muito quente, meu Deus do céu. Aqui da onde eu estudo e talvez sirva para outras faculdades também, particulares, enfim. Mas eu estudo na UEM, faço faculdade de Biologia, licenciatura. Só que acho que essas dicas vão valer para qualquer tipo de curso, tá? Primeira dica. O ensino, ele é sequência. Sim, gente, na faculdade, nos primeiros anos, a gente pensa assim, meu Deus, por exemplo, na biologia. Cálculo, o que eu vou usar cálculo na minha vida? O X, não sei o que lá. Eu detesto matemática, não tem isso aqui, não tem nada a ver com a biologia. Ai, que saco esse negócio. E aí acabou não prestando atenção direito. Aí depois, o que aconteceu? Eu me lasquei, porque veio outras matérias que precisavam das bases do cálculo. Então, se você está fazendo uma matéria na faculdade que você acha na sua cabeça que você não vai usar depois e vai ser só naquele momento, você está enganado provavelmente. Porque a maioria das matérias são interligadas, sabe? E aí depois você vai precisar daquilo que você viu lá no primeiro ano. Então o ensino ele é sequência, uma matéria vai completando a outra, mesmo que seja um vínculo assim, tipo lá do quinto ano com o primeiro ano, sabe? Então preste atenção, não jogue fora suas anotações, guarde todas as suas anotações. Se você conseguir ser mais organizado, organize por setores, por exemplo, na biologia, plantas com plantas, biologia molecular com biologia molecular, próximo de biologia celular, próximo de genética. E aí você organiza assim, tudo perto um do outro, as disciplinas, porque na faculdade é por matérias, né? Não sei se vocês já sabem disso, mas se você reprova PHDP numa matéria, você tem que fazer de novo só aquela matéria, e não o ano inteiro, igual na escola. Então, separe as matérias, as anotações que você fez, faça mapas mentais, conceituais e deixe tudo separado certinho, porque depois é mais fácil de você consultar. Segunda dica, falte com inteligência. Gente, essa liberdade que a gente tem na faculdade de ir embora quando quiser, né? Tipo, pegar a bolsa e ir embora, às vezes, dependendo do professor, não liga nem se ficar no celular e tal. E faltar é uma coisa que acaba sendo prazeroso quando você pega o gosto, assim. Eu não gosto muito de faltar porque eu não gosto de perder conteúdo, porque eu não tenho tempo de recuperar depois. Mas se você precisar faltar porque tá muito cansado, porque os seus amigos da turma vão faltar para ir no bar ou alguma coisa assim, o que vai acontecer? Você sendo nerd ou não, você sendo super estudioso ou não, esses momentos vão acontecer, vão chegar, vão ter esses momentos, tá? Aproveite eles também, que também fazem parte aí da vida na faculdade. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é do ensino presencial, tá, gente? O IAD eu não sei dizer como é, porque eu só estudei IAD por conta da pandemia, mas faculdade à distância eu nunca fiz. Então, é pros calouros do ensino presencial. Voltando. Se você precisar faltar, conte suas faltas e falte com inteligência, sabe? Os professores têm sido cobrados muito na UEM para fazer chamada. Isso é uma coisa muito, assim, de ensino médio, mas é regra, gente. Em todo lugar existe regra e ter a presença na disciplina é uma regra. Então, se você tiver 34 faltas numa matéria anual, lembra que 34 faltas é por aula e não por dia. Então, conta certinho suas faltas, deixa anotado, pergunta pro professor quantas vezes você já faltou e falta com inteligência. Deixa umas faltas pro fim do semestre, porque só Deus sabe se você vai ficar doente ou não, se vai acontecer alguma coisa com a sua família ou não, se vai acontecer alguma coisa com o seu meio de locomoção, sei lá. Pode acontecer tudo. Então é importante deixar algumas faltas sempre para os fins do semestre, porque se acontecer uma emergência, você pode faltar sem correr o risco de reprovar. Então não fica faltando à toa, tá? Próxima dica. Use os livros que os professores indicam. A maioria dos livros falam A maioria dos professores falam quais são os livros que eles usam para dar a aula. Alguns colocam até no slide de onde que ele tirou aquela informação, de qual livro. Vá na biblioteca, né? Assim como faziam os incas, os maias, os astecas, existe uma coisa na faculdade chamada biblioteca.
E é uma coisa que muitos de vocês pode ser que nunca tiveram o hábito de frequentar. Eu também não tinha antes de começar a faculdade, né? Eu achava que era uma coisa muito distante ir numa biblioteca. Mas na faculdade, gente, é muito comum você pegar livros físicos, tá? Não nem tudo em PDF e estudar. Então, vários professores baseiam até as suas provas nesses livros. Então, antes da prova, não um dia antes, né? Mas assim, quando você pegar para estudar, leia o capítulo do livro que o seu professor usa de... Nossa, que alegria, passarinho. Pega o capítulo do livro lá que o seu professor usa de referência e lê. Porque você pode ter certeza que ele se baseou nesse livro para fazer a prova dele. Porque 90% dos professores se baseiam nos livros. Então, leia os livros, tá? Os capítulos, as páginas, ou dá uma olhada pelo menos por cima. Eu sei que é bastante coisa, mas vai te ajudar na hora da prova. E também, não só na hora da prova, né? Porque na faculdade, assim, as pessoas ficam preocupadas com prova, se esquece que o importante mesmo é adquirir o conhecimento. A prova é só uma forma de avaliar se você entendeu ou não, ou de aumentar ou não o ego do professor, né? Porque algumas provas é só o professor se sentir o bonzão. Mas não vou entrar nesse mérito. Os livros, né, apesar de nós que somos da tecnologia e não temos o hábito muito de ler aqui no Brasil, são muito importantes para a nossa formação. Às vezes, você pode perceber que o professor não vai ter tempo de aprofundar no conteúdo, mesmo você estando numa faculdade. Vai depender de você ir lá, pegar um livro e ler o capítulo e pegar mais informações ainda do que aquela que o professor passou. E isso é muito importante para a sua formação, independente da área que você estiver se formando. Então, use e abuse da biblioteca, ela é gratuita. Eu falei brincando do livro em PDF, mas tem alguns livros que são disponíveis na biblioteca virtual também, tá? Aproveitem. Próxima dica. Tô olhando para baixo que eu anotei aqui. Faça listas de exercício, né? Quando a gente fala de prova e quando a gente fala de testar o conhecimento, bem parecido com o ensino médio, né? Mas fazer a lista de exercício mostra como que você entendeu ou interpretou o conteúdo, porque às vezes você está entendendo durante a aula e fala, ok, vou arrasar nessa prova. E aí o professor escreve de um jeito que você entra em desespero e não entende, esquece, dá branco e vai mal em algo que você sabia. Então, fazer exercícios é praticar. Alguns professores dão exercícios só dissertativos na prova, tipo questões abertas para você escrever almaços e almaços. Outros professores detestam que enche linguiça. Tem professores que dão questões de assinalar. Tem professores que mesclam. Tem professores que não dão provas, que dão seminários. Vai variar do curso também que você faz. Então, assim, peça para o professor lista de exercícios, né? Ele vai ficar até feliz. Olha, os alunos estão querendo estudar para minha matéria. Peça para ele, prof, você pode mandar uma lista de exercícios para a gente estudar? Só se ele for muito chato, ele não vai mandar, mas a maioria deles manda assim. Então, peça e faça, senta um dia, né? Não tem jeito, para você fazer faculdade, você tem que estudar, meu amigo. Então, pega um dia aí, um dia de semana, se você tiver tempo, e se você for que nem eu que trabalham, 1 ou 2 horas no seu fim de semana, senta a bundinha na cadeira, desliga o celular e faz listas de exercício, tá bom? Próxima dica, 5ª dica. Tire todas as dúvidas sempre. Nossa, eu encho muito o saco dos meus professores, porque eu sou daquelas alunas que pergunta, interage, pergunta, por quê? Pelo menos comigo, se eu fico com uma dúvida na cabeça, eu não consigo mais prestar atenção no resto da aula, porque eu fico tentando sanar a dúvida na minha cabeça. O professor já passou de slide, 3 slides pra frente, ele já tá mudando de tópico e eu ainda tô tentando entender aquele negócio. Então, eu tenho que perguntar na hora que a dúvida chega. Então, também, como eu falei pra vocês, eu não tenho muito tempo de chegar em casa e tirar essa dúvida, porque eu estudo à noite e durante o dia eu trabalho. Então, mesmo que eu tivesse esse tempo, é muito importante perguntar pro professor ali. Essa interação com o professor é importante porque faz a aula dele ser melhor.
né? Mostra que vocês têm interesse no conteúdo, então o professor vai até ver a turma com outros olhos. E é bom, porque talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Não tenha vergonha de perguntar e nem medo. O professor não vai tacar um tijolo na sua cabeça porque você fez uma pergunta. O máximo que pode acontecer é ele responder de forma seca, se ele tiver de saco cheio, se ele não tiver a fim de responder, ou ele... No máximo, assim, olha, foram poucas vezes que eu vi isso, ele responde de forma meio tosca ou ignorante. Eu tenho um colega que faz matemática e ele disse que uma vez o professor respondeu assim que os alunos deveriam saber e não respondeu. Se acontecer isso, entenda que é muito mais um problema do estado de consciência do professor do que seu de aluno. Sua parte de aluno você fez. Mas isso é muito raro de acontecer. Então, não tenha medo. Se o professor falar assim, alguma dúvida, você não entendeu, você fala, professor, não entendi. Poderia explicar de novo, por favor? Pronto, gente. Uma coisa que os calouros têm nessa vida é medo. Medo do que o professor vai achar, o que o professor vai falar, medo do professor pegar ranço de mim. E aí ficam calados, mudos, assim. E não, gente, a faculdade é um lugar democrático, é um lugar para você se desenvolver. Desde que você tenha educação, fale por favor, obrigado, com jeitinho. Professor, não entendi, o senhor poderia explicar de novo, por gentileza, por favor? Tá tudo bem, tá? Não vai acontecer nada de ruim. Depois que ele terminar de explicar de novo, você agradece e joia, né? Mas a maioria dos meus professores, eles explicam 1000 vezes se for preciso. Então, fica tranquilo, tá? Se tem dúvidas, se o professor estiver indo muito rápido, talvez... no final da aula, fala para ele assim, professor, tem monitoria? Existe monitoria na faculdade, que é um horário específico para você vir tirar dúvidas daquela matéria. Professor, tem monitoria? É que o senhor às vezes fala meio rápido e eu não consigo acompanhar. Pronto, falou com jeitinho, ele vai entender. Agora, se você vê que ele é muito cascudão, né? Eu tive um professor no primeiro ano que ele era bem antigo de UEM, muito querido, mas ele era meio cascudão, assim, ele não era de aceitar muitas sugestões, então não é algo que eu chegaria e falaria para ele dessa forma, mas eu perguntaria, professor, tem monitoria da sua matéria para eu tirar minhas dúvidas? Porque daí ele vai entender que talvez a didática dele não está sendo muito boa e ele vai melhorar depois. Vou até contar um segredo para vocês. Uma vez eu tive um professor que ele era meio inacessível, digamos assim, ele não era da biologia, ele era de outra área. Mas ele caiu para dar aula pra gente. E aí eu não entendia nada do que ele falava, eu entrava em desespero, porque eu não entendia nada. Eu tinha que assistir tudo no YouTube, procurar conteúdo por conteúdo na internet, ler, reler, eu não entendia nada. Tava preocupadíssima, a primeira prova dele eu fui péssima porque eu não entendia nada. Quando eu perguntava, ele respondia de qualquer jeito e continuava. Não mandava slide, não deixava tirar foto do quadro, então era copiar e não dava tempo de prestar atenção. Aí eu entrei em tanto desespero que ó que eu fiz. Eu fiz um e-mail, criei um e-mail, assim, JLMNP, tipo, letras aleatórias no arroba do e-mail, né? Criei um e-mail e mandei um e-mail pro professor anônimo, pedindo para ele, pelo amor de Deus, dar uma aula mais didática, que eu não estava entendendo nada. Mas escrevi com um jeitinho. Eu não falei o nome da turma, porque eu fiquei com medo dele descobrir. Não falei nada, só escrevi anonimamente. Menino, mas ele mudou totalmente a forma dele de dar aula. Depois disso, ele foi outro professor, a prova dele foi outra prova e eu passei. Então, assim... Fica a dica, né? Se não der de nenhum jeito, de nenhuma forma, inventa um e-mail aí e manda um e-mail anônimo. Ou não, né? Faça se você quiser. E a última dica que eu tenho pra dar pra você é: faça amizades com todo mundo, né? Não cometa, erro, digamos assim, de fazer amizade só com uma pessoa específica, grudar numa pessoa, fazer amizade só com aquela pessoa, ou com 2 ou 3 pessoas no máximo, e não interagir com toda a turma de forma amigável, no sentido de fazer amizades mesmo, porque é muito comum as pessoas desistirem do curso. Minha faculdade, por exemplo, tem 5 anos, né? E da minha turma inicial, hoje, tem 3 pessoas na minha sala no máximo, contando comigo. Então, assim, as pessoas desistem muito.
E aí o meu grupinho de amigos do primeiro ano, que eu interagi, não pensei nessa possibilidade, a vida levou eles para outros rumos. E eu fiquei sozinha, né? Eu fiquei sozinha, como eu disse, a minha turma diminuiu, então a gente foi jogado em outra turma que começou no mesmo ano que a gente, que era a turma 31 e turma 32, então a pessoal da turma 31 foi mesclado com a turma 32. E o pessoal da turma 32 já tinha o grupo de amigos deles, então eles já tinham assim a sua panela, né, o seu angu formadinho. E eu senti muita dificuldade, isso é uma questão pessoal também, né? Tem gente que é mais fácil fazer amizade, mas eu senti muita dificuldade de entrar num grupo de amizades que já existia, porque eu não conhecia, eu tinha vergonha, eu até hoje tenho um pouco de vergonha de chegar, conversar, perguntar, tirar uma dúvida, fazer trabalho em grupo, eu fico às vezes meio constrangida, não por eles, mas por mim, porque eu tenho essa vergonha. Então, assim, faça amizade com todo mundo o máximo possível, porque se alguém desistir no meio do caminho, você ainda tem as outras pessoas para ser amigos e não ficar sozinho, né? Você vai ver que as pessoas são muito diferentes na faculdade, então tem idades muito diferentes. Tem gente de 30 anos, de 17, de 60. Na minha turma não tem, mas eu sei que tem cursos que tem. Então, assim, é uma interação bem legal, você conhece gente de todas as culturas, de todas as orientações sexuais, de todas as religiões, de todas as formas de pensar. Então, é muito legal essa interação. Aproveite muito, evite brigas, evite rixas, dê sua opinião com clareza, mas com respeito, respeite a opinião de todos, que dá tudo certo, beleza? Um beijo, Dona Maria. Obrigada aí. Inscreva-se no canal, né, gente? Pra me ajudar a crescer o canal aí.